Fala impressionadores, Francisco aqui. Nesse vídeo eu vou falar sobre otimização de data frames do Pandas. Tá? Então vou mostrar para vocês como é que a gente pode diminuir o espaço que os nossos data frames ocupam em memória e também como é que nós podemos fazer com que as operações se tornem mais rápidas, né? Por exemplo, operações de group by, de agrupamento, que nós fazemos com frequência durante uma análise, como é que a gente pode fazer com que essas operações se tornem mais rápidas de forma que as nossas análises durem menos tempo? Vai ser isso que eu vou mostrar para você nesse vídeo aqui. Antes da gente entrar no conteúdo do vídeo, dá uma olhada na descrição. Na descrição você vai encontrar o link para baixar esse material que eu estou trabalhando aqui, né? Então você pode pausar o vídeo, baixar o material e fazer junto comigo aqui durante o vídeo para melhorar a sua compreensão. E você também vai encontrar na descrição um link para um mini curso de análise de dados para você continuar aprimorando as suas habilidades com o nosso material, tá certo? Então vamos lá. O meu objetivo aqui é mostrar que a gente pode melhorar a forma de trabalhar com data frames no Pandas, tá? De forma a diminuir o espaço que eles ocupam a memória e também aumentar a velocidade das operações que nós usualmente fazemos com data frames. Eu já deixei duas linhas de código aqui, uma para importar o Pandas, tá? E outra para a gente ter aqui a nossa base de dados, tá? Eu estou aqui com um Jupyter Notebook dentro do meu VS Code, então aqui eu tenho uma pasta dados e dentro dessa pasta eu tenho aqui esse arquivo CSV, que é a base de dados que eu vou utilizar, tá? Essa base de dados é uma base de dados de transações aí que aconteceram no comércio eletrônico, então como é um arquivo CSV, eu posso criar o meu data frame aqui, que eu estou usando a minha variável df, né, para abreviação de data frame. Eu posso ler, né, essa base de dados com a função readCSV do Pandas, né, eu passo para essa função a minha base, e a gente pode olhar aqui as 5 primeiras entradas com o método head do nosso data frame, tá bom? Então, isso daqui é a cara da minha base de dados. Tá? Eu tenho uma coluna que é para uma identificação única do cliente, tá? Esse monte de letras e números aqui é uma identificação única, né? O que a gente chama de UUID ou UUID, né? Em inglês, que é simplesmente uma combinação alfanumérica aqui de identificação única do cliente. Aqui eu tenho a data, né, de quando o cliente fez a compra, tá? A categoria do produto que ele comprou, a idade do cliente, o gênero do cliente, o preço que ele pagou pelo produto e a quantidade. Tá? Então, aqui é o preço unitário, né? Então, nesse caso aqui desse primeiro cliente, ele pagou 2 vezes de R$ 4.052,46, tá? Então, basicamente, essa aí é a minha base, tá bom? É sempre bom a gente confirmar as informações da nossa base com o método info, tá? E aqui no método info, eu percebo o seguinte, eu tenho 1 milhão de entradas, tá? Uma base aí razoável, né? Já 1 milhão de entradas, tá? Em princípio, eu não tenho problemas com valores nulos, né? Ou seja, ausência de valores nessa base. Eu tenho aqui os tipos, que vai ser algo que a gente vai discutir bastante aqui, tá? E também aqui, ó, eu tenho uma indicação do uso de memória desse data frame, tá? Então, perceba aqui que eu tenho 53.4, esse mais aqui, né, é indicando que eu tenho pelo menos 53.4 megabytes de memória sendo utilizados, tá? Mais adiante, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no que diz respeito a essa questão do uso de memória, tá certo? E daí você pode estar pensando assim, tá, beleza, 53.4 megabytes, tendo em vista que hoje nós temos memórias aí de gigas e tal, não é algo que se deva preocupar muito, né? E mais ou menos, certo? Lembra sempre o seguinte, né? Essa base aqui é claramente uma base simplificada, né? Se uma transação real, né? Perceba que aqui nem aparece o nome do produto, né? Numa base mais completa, você teria, além da categoria do produto, mais informações a respeito do produto, né? Certamente também mais informações a respeito do cliente, tá? Então, essa base aqui, certamente, né, ela pode ser bem mais complexa e, consequentemente, ocuparia mais espaço, tá? E, além disso, durante uma análise, muitas das vezes a gente trabalha com mais de um data frame, tá? O que eu quero dizer com isso? Numa situação como essa daqui, às vezes é normal a gente ter o que a gente chama de merge de data frames, ou às vezes a gente nem chega a juntar tudo num data frame só, mas aí a gente vai ter um data frame lá a respeito do cliente, outro a respeito do produto, outro a respeito das transações. Então, imagina, cada um desses data frames com milhões de linhas, né, e ocupando alguns megas de memória, você consegue tranquilamente chegar à ordem de grandeza de gigas, tá? Então, uma das minhas preocupações é justamente mostrar para vocês técnicas de diminuição desse uso de memória aqui, tá? A gente vai ver que com esse vídeo aqui que eu vou conseguir diminuir mais de metade desse tamanho aqui,
Tá? E dentre algumas das coisas que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar bastante aqui com essa questão dos tipos, tá? Vou mostrar para você que trabalhando com os tipos adequados, a gente tem aí bons resultados, tá? Então, é sempre importante você olhar o info, né, para ter essa questão aqui do tamanho e dos tipos, tá? Nós vamos voltar a isso mais adiante. E também é interessante a gente sempre dar uma olhada no describe, tá? O describe é um método de data frames. Quando a gente chama o describe assim, dessa forma, nós temos aqui informações a respeito das colunas numéricas, tá? Então aqui a gente tem o valor mínimo, o máximo, os quartis, a média, o desvio padrão, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem clientes aí de 18 até 70 anos, a faixa de preço dos produtos é de 5 até 5 mil e a quantidade é de 1 até 9, tá? Eu não vou entrar muito no mérito disso aqui agora, eu estou olhando simplesmente para a gente fazer um reconhecimento e uma das coisas que eu vou mostrar para vocês é que a gente tem como trabalhar com as colunas numéricas, tá? De formas diferentes, ok? E a minha preocupação é essas transformações que eu for fazer, elas não podem mudar a natureza, né, da distribuição numérica dessas colunas, tá? Então, por isso que eu estou olhando aqui, né, para a gente saber essa faixa de valores, todas essas informações aqui, porque as transformações que eu vier a fazer daqui a pouco não podem alterar, obviamente, a natureza dos meus dados, tá? Então, por isso que eu estou mostrando aqui o describe. Esse é o describe das colunas numéricas, né? Nós também podemos fazer o describe das colunas não numéricas, então basta passar aqui um exclude igual a number, né? Ou seja, para excluir da minha descrição as colunas numéricas, tá? Então perceba que aqui mudou, né? Não faz sentido falar de média, mediana, quartil quando a gente está falando de colunas não numéricas. Então aqui eu tenho a contagem, valores únicos, né? O valor que mais aparece e a frequência que o valor que mais aparece, né? Ou seja, né, quantas vezes, né, esse valor aqui aparece. Então, a coluna de identificação do cliente ela é uma coluna de identificação única, tá? Então, né, eu tenho 1 milhão de valores distintos, mas aqui em datas de transação, né, eu percebo aqui que eu tenho 134 datas, tá? A que mais aparece 7.712 vezes, como sendo 6 de maio de 2024. Aqui a categoria do produto, eu tenho 5 categorias distintas. A que mais aparece é alimentos com 200.456 vezes, tá? E aqui em gênero, né, o que mais aparece é o masculino, aí 500.002 vezes, tá certo? Então, aqui a gente tem uma descrição dos nossos dados iniciais, tá? E a ideia é que as transformações que nós viermos a fazer não vão mudar muito essas características aqui, tá? Até porque, né, a ideia dessas transformações é otimizar, né, o nosso data frame, mas sem perder dados. Tá? Uma única coisa que deve mudar aqui é essa questão da data, né? Nós temos aqui a data como sendo texto e existe um tipo mais adequado para isso dentro do Pandas que a gente vai ver mais adiante, tá? Agora, vamos parar para pensar aqui no que diz respeito a operações, tá? Uma operação que a gente costuma fazer bastante, né? Ou um tipo de operação que a gente costuma fazer bastante é operação de agrupamento, usando o group by do Pandas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, group by, né? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer um agrupamento por categoria, certo? Então a gente tem, né, uma coluna que se chama categoria produto. Tá? E uma análise bem simples que a gente pode fazer é da seguinte, né? Qual é o preço médio dentro de cada categoria? Então eu posso fazer agrupamento aqui de categoria olhando, né, a coluna preço e botando aqui a função de agregação min, né, que é para média, tá? Então aqui a gente teria, né, a média da categoria alimentos é 27,51, né, casa e cozinha 850, certo? Isso daqui é um possível agrupamento. E eu posso, né, aprimorar mais ainda esse agrupamento. Então eu posso fazer aqui um agrupamento de categoria, considerando categoria, né, do produto, e também gênero, né? Será que mulheres gastam mais do que homens ou vice-versa, certo? Então, são pequenas análises que a gente costuma fazer, né? Então, a gente pode vir aqui, adicionar mais uma coluna gênero, né? Continuar olhando aqui preço e continuar olhando média, tá? Estou simplesmente aqui fazendo algumas simulações de análises possíveis, né? Então, aqui a gente teria esse resultado, né? E, aparentemente, né, não tem tanta diferença assim no que diz respeito à média, por exemplo, tá? Então, tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês, né, são análises que nós costumamos fazer, né, em qualquer estudo relacionado a dados. Nós costumamos pegar o nosso data frame, verificar os tipos, né, fazer um describe ali para entender minimamente o comportamento dos dados. Nós costumamos fazer alguns agrupamentos para começar a ter uma ideia, né, de como é que é essa base de dados, mas cada uma dessas etapas pode ser otimizada.
tá? Primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é quanto tempo, em média, dura esses agrupamentos. Porque, além do espaço memória, eu também quero otimizar a velocidade das análises, certo? Então, vamos pegar aqui, tá? E vamos usar um comando, tá? Esse comando aqui, timeit, ele só funciona em Jupyter Notebook, tá? Então, toda vez que você tem esses comandos começando com símbolo de porcentagem, tá? Se você botar isso aqui no script Python, no arquivo.py, não vai funcionar, tá? Vai dar erro de sintaxe, ok? Porque isso aqui só funciona em Jupyter Notebook, tá? E eu quero mostrar para vocês quanto tempo, em média, dura esses agrupamentos com o data frame da forma como eles estão agora, tá? Então, aqui eu vou botar esse timeit, eu vou copiar essa linha aqui, tá? Vamos colar ela aqui. Então, eu vou fazer o timeit disso daqui e também o timeit, tá? Dessa outra linha aqui, desse outro agrupamento aqui, tá certo? Então, eu vou rodar essa célula aqui, tá? E ele vai dizer para mim, em média, né? Ele vai rodar cada um desses comandos aqui, ó. Ele rodou esses comandos aqui algumas vezes, tá vendo, ó? Então, ele diz aqui que deu 7 corridas em 10 loops cada uma, tá? Então, esse primeiro timeit aqui demorou 51,7 milissegundos, tá? Em cada loop que ele fez. E esse segundo aqui demorou 117 milissegundos. Aí você pode estar pensando assim, Francisco, milissegundos é quase instantâneo, tá? Mas eu quero mostrar para vocês que a gente vai melhorar bastante essa performance, tá? Lembra, isso daqui é em cada vez que você faz um agrupamento. E olha o seguinte, ó, aqui eu fiz um agrupamento simples, 51, tá? Aqui eu simplesmente coloquei mais uma coluna e mais do que dobrou. E imagina, novamente, se você tivesse um data frame com mais colunas, se você começasse a fazer agrupamentos mais elaborados, tá? Se para cada agrupamento você quisesse olhar diferentes funções de agregação, porque aqui eu usei uma só usei a média, né? E se eu quisesse mais, certo? Então, todos esses pequenos detalhes, eles vão se somando, tá? Então, não foca assim, nesse data frame foi hiper rápido e tal. Foca em numa situação onde você teria um data frame muito mais complexo do que esse daqui, tá? E foca também em quanto que esses tempos, né, quanto que essa diferença de tempo vai se somando, tá bom? Então, algumas coisas que a gente vai mostrar aqui vai fazer com que você ganhe aí segundos, minutos, certo? Horas, tudo vai depender da ordem de grandeza do que a gente está trabalhando, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar a fazer otimizações no meu data frame. E para a gente ter, né, uma base de comparação, eu vou criar aqui um data frame, um DF, que eu vou chamar de otimizado, tá? Eu vou então chamar esse data frame otimizado como sendo uma cópia do meu data frame original, tá? Só para a gente não perder o nosso data frame original caso a gente queira fazer alguma comparação mais adiante, tá? Então, ó, é exatamente o mesmo data frame que a gente tinha antes, com o mesmo tamanho e memória, com os mesmos tipos, tá? Mas é só para a gente ter o data frame original, tá? E poder fazer comparações mais adiante, tá certo? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é começar a me preocupar com tipos que claramente não são os tipos mais adequados. Então, por exemplo, data não é texto, tá? Lembra que object, dentro do contexto do Pandas, é um tipo de texto, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar a data no tipo mais adequado para trabalhar com data, tá? Então, eu vou pegar aqui o DF otimizado, tá? Lembra que todas as transformações eu vou fazer em cima do otimizado para a gente manter o nosso data frame original intacto para fins de comparação, tá? Então, DF otimizado, vou pegar a coluna data transação, tá? E eu quero que essa coluna seja o quê? Seja transformada para o tipo datetime. Então, a gente tem uma função do Pandas específica para isso, tá? To datetime, tá bom? Então, eu vou aqui pegar a minha coluna, né? Data transação, ok? E ela está em um formato bem específico, certo? Então, eu preciso dizer qual é o formato da data que ela tem. Se nós olharmos aqui, né, anteriormente, a gente tinha visto que ela está nesse formato aqui, ó, 10/04/2024, 30/04/2024. Ou seja, ela está no formato dia/mês/ano, tá? Então, a gente pode passar essa instrução de formato aqui, tá, com uma simbologia que o Pandas vai entender, tá? E o que é essa simbologia? Essa simbologia é uma simbologia que a gente passa aqui, né, porcentagem D. Essa porcentagem D vai indicar, né, que a primeira parcela, né, a primeira parte dessa data é dia,
aí barra, né, porque efetivamente nós temos a barra, né, aí porcentagem M, para indicar que vem o mês, né, barra novamente, porcentagem Y maiúsculo, tá? Por que o D e o M, né, estão com letras minúsculas e o Y com letra maiúscula? O Y com letra maiúscula é para indicar que o ano está com os 4 dígitos, né? Porque muitas das vezes a gente representa um ano só com 2 dígitos. Se o ano estivesse com 2 dígitos, a gente ia colocar o Y minúsculo, tá? Como está com os 4 dígitos, a gente vai colocar com o Y maiúsculo, tá certo? Então agora, né, se nós olharmos aqui no nosso DataFrame otimizado o ponto .info, tá? A gente vai ver agora que a coluna data transação está aqui, ó, datetime 64, né? Então, isso daqui está no formato de data. Nós não tivemos nenhum ganho no que diz respeito ao espaço de memória utilizado, tá? Perceba que o espaço de memória utilizado permanece o mesmo, tá? Agora, se nós olharmos o nosso DF otimizado, tá? Então, DF otimizado. Data de .head, nós vemos aqui que a data de transação está aparecendo diferente, né? Porque por padrão o Pandas agora vai mostrar ano, traço, mês, traço, dia, tá? Que é o formato ISO que a gente chama de datas, tá? E agora eu consigo fazer o seguinte, eu consigo vir aqui em DF otimizado, data, transação, e eu posso, por exemplo, pedir, né, para cada data um ano. Basta eu vir aqui botar .dt para dizer que eu quero utilizar, né, atributos de data e botar aqui .year. Né? E daí vai aparecer aqui, ó, 2024 e tal, né? Ou seja, eu posso agora efetivamente pegar informações referentes a essa data, tá? Então, um dos primeiros ganhos que você tem, às vezes não é nem ganho de espaço e memória, mas é ganho semântico, de você conseguir agora informações adequadas a respeito de um tipo, simplesmente porque ele está representado com o tipo correto, né? Então, se você agora quiser fazer uma análise por ano, por mês, né? Você pode vir agora e botar aqui, ó, .month. Tá? Aí você vai ter um mês, então agora você consegue extrair muito mais facilmente informações dessa coluna pelo simples fato de que ela está com o tipo correto. Se isso daqui continuasse sendo um tipo texto, você teria que fazer métodos de string aqui para extrair partes desse texto. Isso é muito mais difícil, o código fica muito mais complexo e seria muito mais demorado também. Tá? Então é sempre importante você transformar o seu tipo para os tipos corretos. Então, viu uma data, transforma para tipo datetime, porque agora você consegue extrair informações dessa data. Tá? Então, isso faz com que o seu trabalho de análise fique mais rápido, justamente porque agora você tem a ferramenta correta para extrair as informações corretas. Tá certo? Então, não tivemos um ganho de memória, mas tivemos um ganho aqui do seu trabalho se tornando mais fácil. Tá bom? Vamos dar uma olhada agora em outras colunas. Tá? Então, ó, categoria produto. Tá? Pelo próprio nome, nós percebemos aqui, categoria produto, certo? Então, isso daqui é uma coluna que permite com que você categorize, agrupe, certo, os seus dados. Tanto é que foi a coluna que nós utilizamos para exemplificar o Group By. Toda vez que nós usamos Group By, nós procuramos o quê? Colunas que têm poucos valores únicos, tá? Preste atenção nesse detalhe, poucos valores únicos, que permitem com que nós façamos agrupamentos com os nossos dados, tá? Isso daqui é o quê? Por exemplo, no nosso caso, a coluna categoria e a coluna gênero. Tá? Se nós voltarmos aqui no nosso describe, nós vemos aqui, ó, nós temos 1 milhão de transações, mas apenas 5 categorias únicas e apenas, aqui no caso, 2 gêneros. Certo? Então, essas colunas, elas são bastante interessantes do ponto de vista de categorização. Tá? Não é à toa que nós usamos no Group By. E não é à toa, portanto, que o Pandas tem um tipo específico para lidar com tipos categóricos, tá? Inclusive, eu já fiz um vídeo só sobre isso, tá aqui o link, né, no material aí na descrição, você vai ter esse link, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês também, tá? É esse vídeo aqui, ó, como criar categorias no Pandas, tá? E existem vários tipos de categorias, tá? Nesse vídeo aqui eu detalho tudo, ok? Aqui no nosso caso eu vou simplesmente transformar ali para categórica, é uma categórica simples, sem ordenamento, tá? Mas aqui nesse vídeo eu falo sobre categorias sem ordenamento, com ordenamento, tá? Como é que é o funcionamento disso tudo, como é que isso influencia na sua análise. Então, tá? Eu já fiz um vídeo só sobre isso, só para vocês terem ideia de como esse assunto é importante, tá? Então, eu vou pegar essas duas colunas que têm essa característica, né, de serem colunas que naturalmente nós procuramos para fazer agrupamento, né, para criar categorias e transformar essas colunas, portanto, no tipo categórico. Tá? Então, como é que a gente faz isso?
Vamos pegar aqui DF otimizado, vamos pegar a coluna categoria produto, tá? E eu vou pegar essa categoria, transformar nela própria, mas com o tipo agora, né? Com o tipo as-type, ou seja, como tipo, e vou passar aqui category. Tá? É simplesmente assim que a gente pode dizer para o Pandas, né, que uma determinada coluna é do tipo categórico. Basta a gente botar aqui como tipo category, né, categoria. Tá? Então eu vou fazer isso com essa coluna, categoria produto, e eu vou fazer isso com a coluna gênero. Tá? Então aqui, mesma coisa, tá? Coluna gênero, vamos transformar para o tipo categórico. Tá certo? Claro, né, aqui eu estou, como eu falei, né, essas duas colunas, elas são colunas categóricas, né, elas têm poucos valores únicos, tá? E elas são colunas categóricas que não envolvem ordenamento. O que eu quero dizer com isso? Eletrônicos vêm antes de alimentos, que vêm antes de roupas, não é algo que faça sentido, certo? Eletrônico é eletrônico, alimento é alimento, não existe qualquer tipo de ordem dentro dessas categorias. Da mesma forma, gênero, né? Feminino vem antes de masculino, masculino vem antes de feminino, é uma coisa que não faz muito sentido, tá? Existem situações onde existe uma ordem dentro das categorias, tá? E daí eu abordo isso nesse vídeo aqui, tá? E aí a forma de você criar vai ser levemente diferente. A lógica vai ser a mesma, mas a forma vai ser levemente diferente, tá bom? O que eu quero que você preste atenção agora é na consequência que essa simples transformação aqui vai ter para o nosso data frame, tá? Então, vamos botar aqui agora df otimizado.info, ok? Então, perceba que aqui agora aparece ó, category, certo? Então, efetivamente, o Pandas agora reconhece isso aqui como tipo categórico. E dá uma olhada no espaço que está usando em memória agora. Passou para 40, tá? Só lembrando, né? Nós tínhamos anteriormente 53 megas e agora nós temos 40 megas, tá? Nós tivemos aí um decréscimo considerável, tá? De memória, tá certo? Então, por que que isso aqui acontece, tá? Porque antes o Pandas lidava com isso daqui como sendo uma coluna de texto, tá? Inclusive, se nós colocarmos aqui, né, o df otimizado.head, tá? Pra gente continua aparecendo eletrônicos, alimentos, roupas, gênero feminino, masculino. Pra gente continua aparecendo como efetivamente sendo texto, tá? Mas internamente, para o Pandas agora, o que ele está fazendo? Ele está transformando todos esses textos aqui internamente como sendo números. 0, 1, 2, e isso ocupa muito menos espaço em memória. Ele mostra para a gente como texto, mas ele armazena internamente como número, tá? E tudo isso eu mostro mais detalhadamente nesse vídeo aqui, tá? Se você quiser entender como é que funciona isso na prática, tá? Eu fiz um vídeo apenas sobre isso, mas é só para você entender por que diminuiu o espaço, tá? Então, e são números inteiros que ocupam bem pouco espaço em memória, que inclusive é uma discussão que a gente vai começar a fazer aqui agora, tá? Mas é só para você entender o porquê que isso aconteceu, tá? Internamente agora, o Pandas guarda isso aqui como sendo números, e daí quando a gente pede, ele simplesmente acha o texto associado a cada número, tá? É basicamente isso que ele está fazendo, e por isso, né, que a gente tem esse ganho aqui em memória, tá certo? Agora, vamos justamente começar a falar dessa questão relacionada a espaço que números ocupam em memória. Aqui a gente tem, ó, essa idade aqui, né, desculpa, essa coluna aqui, idade, que é um tipo inteiro. Nós temos preço, que é um tipo float, né, um ponto flutuante, tá? E nós temos quantidade, que é um tipo inteiro também, tá? E repara que aparece do lado aqui, ó, 64, 64, 64, tá? Algumas pessoas aí com um computador um pouquinho mais antigo, pode ser que apareça 32, tá bom? Então, se você tá rodando aí na sua casa e tal, Francisco, no meu apareceu 32 e tal. Você vai entender o porquê agora. O que é esse número aqui do lado? Isso daqui é um número de bits, aqui é uma unidade de memória que aquele número ocupa em memória no seu computador, tá? E diferentes números podem ocupar diferentes espaços, tá certo? É uma discussão um pouquinho técnica, tá? Então, se você não entender exatamente todos os detalhes que eu vou falar aqui agora, fica tranquilo, tá? O objetivo é você entender o resultado final. O objetivo é você entender a lógica do que vai ser mostrado agora e especialmente a consequência que isso tem na prática, tá? Mas eu vou aqui mostrar um material para vocês, tá? Então, nós temos diferentes tipos de inteiros, tá? Podem ocupar diferentes espaços em memória, tá certo? A linguagem Python, ela é uma linguagem construída em cima de outra linguagem, que é a linguagem C, tá? E
Nessa linguagem foram definidos alguns tipos de inteiro, a depender da faixa de valores que nós temos para armazenar. Tá? E esses valores eles podem ser valores sem sinal ou com sinal, certo? Sinal positivo ou negativo, no caso. Né? Então, se nós estivermos falando apenas de sinais de números inteiros positivos, tá? Se o número for entre 0 e 255, tá? Nós podemos ter um tipo inteiro que a gente chama de byte. Né? Inclusive tem a unidade byte, né? Você já deve ter ouvido falar de byte, megabyte, não sei o que, né? Então, e um byte tem 8 bits, né? Então seria um int 8, né? Um inteiro que ocupa 8 bits em memória. Se for de números positivos, vai de 0 a 255. Se for de números com sinal negativo, né? Que podem vir a ter sinal negativo, vai ser de menos 128 a 127, tá? Então, nós temos diferentes tipos de inteiros e, a depender da faixa, né, eles vão ocupar diferentes espaços em memória. Tá? Então, repara que aqui ó, o inteiro, né, que ocupa mais espaço é justamente o inteiro que ocupa 64 bits. E ele pode ter valores de 0 até esse número gigantesco que eu não vou me arriscar a falar, se for números sem sinal, né, ou seja, números apenas positivos, ou né, é dessa faixa aqui, desses números que eu também não vou me arriscar a falar, se forem números que podem vir a ter sinal negativo. Tá? Agora, para pensar aqui comigo. Tá? Nós vimos aqui no Describe, e é por isso que eu fiz o Describe aqui no início, tá? Que a nossa idade ela vai de 18 até 70. A nossa quantidade de produtos que os clientes compram vai de 1 até 9. Então, será que nós precisamos, né, usar 64 bits em memória para armazenar esses valores, sendo que esses números estão dentro dessa faixa aqui? Será que a gente não poderia dizer para o computador, então, olha, os números que estão nessas colunas são números inteiros pequenos, de forma que eles não precisam ocupar 64 bits em memória, podem ocupar apenas 8 bits? É basicamente essa a linha de raciocínio. Tá? Nós podemos mudar o tipo numérico, tá? Sem perder informação. Tá? Isso que é importante, sem perder informação. Não faz o menor sentido. Você, eu vou aqui pegar essa coluna de inteiro, né, que tem aqui valores que da ordem de 1.000.000, mas eu vou botar como sendo int 8, e daí você vai perder informação, porque esse int 8 só aceita valores dentro dessa faixa, se for sem sinal, ou dentro dessa faixa, caso possa vir a ter sinal, certo? Então, é fazer uma mudança de tipo sem perda de informação, tá bom? Francisco, isso é muito técnico, como é que eu iria saber e tal? Sim, é uma parada que quando nós estamos começando o estudo, muitas das vezes a gente não tem noção, tá? Agora, quando a gente começa a transformar, a trabalhar com bases maiores e tal, daí a gente começa a ver que o nosso computador está engajando para fazer algumas análises, é sempre interessante a gente procurar otimizar, né, o nosso trabalho, tá? E essa é uma das formas de otimizar, tá? Você fazer o que a gente chama de downcast, né, que é redução do espaço que um número inteiro ou float, que eu vou falar dos floats agora, podem ocupar em memória, tá certo? Então, para os inteiros funciona dessa maneira. Para os floats é muito parecido também, tá? Mas os floats, a gente costuma dizer que eles têm diferentes espaços em memória para cada uma das partes deles, tá? Tem umas figurinhas aqui que eu já vou falar sobre elas daqui a pouco, mas eu quero que você se lembre aí, né? Lembra lá no colégio, quando a gente começava a aprender notação científica, né? Que a gente poderia representar números dessa forma aqui, né? Com uma parte inteira, ponto, uma parte decimal, e depois multiplicando aqui por um expoente em base 10. Então, quando a gente está falando de float, cada uma dessas partes aqui tem um espacinho reservado em memória, tá? E a depender do espacinho, né? Aqui ó, a gente tem o espaço do sinal, o espaço do expoente e o espaço ali da parte fracionária, tá? Então, quem conhece um pouquinho de ciência da computação sabe que isso daqui é para base 2, tá? Isso daqui é em base 10, tá? Mas é só para entender a ideia, tá? Eu estou simplificando um pouquinho aqui, tá? O importante não é você saber fazer isso daqui na mão nem nada do tipo, é só você entender como que funciona, tá certo? Então, para pensar que cada uma daquelas partezinhas ali tem um espaço reservado em memória. E esse espaço pode ser de 16 bits, de 32 bits ou de 64 bits, tá? E daí cada um desses espaços aqui, né, vai ter aí uma faixa de valores, né? Então repara que tem um mais ou menos aqui, né? Então isso aqui pode ser de valores positivos ou negativos, tá? E vai ter uma faixa aí de valores que o computador consegue armazenar, tá? Então no nosso caso, né, nós temos floats ali de 64 bits, como nós vimos, tá? Então, ó, float 64 no caso do preço. Mas a faixa de preço que nós temos, né, é uma faixa de preço relativamente pequena. Quando a gente fez o describe aqui, nós vimos que o preço vai de 5 até 5.000,
né? Então, a gente também pode fazer aí a redução, né, de espaço na memória que os nossos valores numéricos vão ocupar, tá certo? Então, eu só queria mostrar para vocês a lógica por trás, tá? Tudo, absolutamente tudo que você está vendo aí na sua tela agora, que você está vendo no seu celular, no seu computador, tudo que você interage do ponto de vista eletrônico, ocupa espaço em memória, tá? E se forem números, a depender do tipo do número, ele vai ter um espaço maior ou menor reservado. O Pandas, ele, por padrão, ele sempre vai reservar o maior espaço possível, tá? Porque ele não sabe exatamente que tipo de operações você vai fazer numa determinada coluna. Então ele coloca lá, se é inteiro, ele coloca inteiro 64. Se é float, ele coloca em float 64. Ou 32, tá? Se o seu computador for um pouco mais antigo, tá? 32. Mas enfim, ele vai botar para você o maior espaço disponível. Mas agora, se você sabe que você não vai fazer operações em cima daquela coluna, você pode reduzir isso. Tá? Sempre com responsabilidade, sempre entendendo o que você está fazendo, tá? Então, por mais que esses diagramas aqui são um pouco estranhos e tal, tudo bem. Entenda a lógica, tá? Cada tipo de número tem um espaço reservado em memória, mas nós podemos reduzir esse espaço desde que nós saibamos que os nossos valores estão dentro da faixa respeitada para um determinado tipo, tá certo? E como é que a gente pode mudar esse tipo? A gente pode mudar esse tipo na mão, tá? Ou usando ferramentas do Pandas, tá? Antes de fazer essa mudança, eu só quero mostrar para você que o seu sistema sabe qual é o maior tamanho que ele tem disponível para cada tipo, tá? Então, o Python, ele vem com uma biblioteca, você não precisa instalar ela, tá? Ela já está no seu Python, que é a sys, que é justamente para interagir com o sistema, tá? E eu posso pedir aqui, ó, sys.maxsize, tá? E esse número gigantesco que ele botou aqui é o número de bits do maior inteiro que ele consegue armazenar, tá? Que é exatamente esse daqui. Tá bom? É exatamente o mesmo valor, tá? Se você quiser pausa o vídeo aí, você vai ver que esse número aqui é exatamente igual a esse número aqui, para inteiros, tá? E você também tem isso aqui para float, tá? Então, sys.float.info.max, tá? Então, aqui, ó, 1.79 não sei o que, vezes 10 a 308, tá? Que é exatamente esse valor aqui, ok? O seu sistema, se ele for 32 bits, se ele for um pouquinho mais antigo, vão ser outros números aqui referentes a essa 32 aqui. Beleza? Então, só para você entender, né, que essa informação, tá, você também pode pegar diretamente do seu sistema de qual é o maior inteiro que ele consegue armazenar e qual é o maior float que ele consegue armazenar, tá certo? Agora vamos lá. Como é que a gente pode fazer com que o Pandas, né, mude o tipo de inteiro ou o tipo de float, tá? A gente pode fazer isso na mão, ok? A gente pode fazer isso na mão. A gente pode dizer assim, olha, pega a coluna idade e transforma em int 8, pega a coluna preço e transforma em float 32, ou a gente pode usar ferramentas do próprio Pandas que vão fazer isso para a gente já considerando esses intervalos, tá? De forma que você não precisa saber esses intervalos aqui, tá? De cabeça, nem nada nesse sentido, ok? Eu vou adotar essa segunda abordagem com vocês de usar a ferramenta do Pandas, porque é mais seguro fazer dessa forma, tá bom? Então, ó, primeira coisa que eu preciso é saber quais colunas vão receber quais tipos de tratamento. Então, eu vou botar aqui, ó, colunas float, tá? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar do meu data frame, né, e vou selecionar os tipos. Então, eu tenho um método para isso, né, select the types, tá? E esse tipo, né, eu quero incluir o tipo float 64, tá bom? Ponto columns, né, porque eu quero pegar o nome das colunas, tá? Então, ó, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma variável, eu estou associando a essa variável o quê? As colunas do tipo float 64, tá bom? Então, esse select the types, ele permite que você faça isso, que você selecione colunas de um determinado tipo, tá certo? Então, beleza, eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou inclusive copiar essa linha, só que aqui onde está float, eu vou substituir por int, que eu quero pegar as colunas inteiras, né? E aqui onde está float 64, eu vou colocar int 64, tá bom? Então, basicamente é isso que eu quero, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos resultados, né? Vamos botar aqui, ó, colunas float, colunas int, tá? Então, perceba que ele reconheceu que como float apenas a coluna preço e como int a coluna idade e coluna quantidade, que nem nós tínhamos visto anteriormente, tá certo? E o que eu quero fazer agora? Agora eu quero que o Pandas faça o downcast, tá? Eu já vou escrever isso aqui para você ver como é que se escreve downcast, né? Mas eu quero que ele faça essa diminuição de espaço para o tipo
float e para o tipo inteiro dentro dos limites que nós vimos ali naquela tabelinha, tá? Então, o que eu quero? Eu quero pegar aqui def otimizado, pegar as colunas float, certo? Então, eu vou selecionar essas colunas aqui, que no caso é apenas um preço, tá? E o que eu quero? Eu quero def otimizado dessas próprias colunas, tá? Então aqui, peraí que eu escrevi errado aqui. Def otimizado dessas próprias colunas, tá? Então aqui colunas float, fazendo a aplicação de uma função do próprio pandas, tá? Que vai fazer aí essa diminuição para mim, que é a pd.toNumeric, tá? Que literalmente é para numérico, certo? Ou seja, para fazer uma transformação para um tipo numérico, sendo que aqui eu vou passar uma instrução de downcast, tá? Cast é quando você força um formato, tá? E down é para baixo. Então você vai forçar um formato para baixo, tá? É basicamente essa a tradução, tá? Então eu vou fazer aqui um downcast e eu vou passar aqui a instrução para ele de float. Então basicamente o que ele vai entender aqui? Ele vai entender que, beleza, você quer pegar essas colunas aqui e fazer a transformação delas para tipo numérico, tá? Forçando o menor tipo de float disponível no pandas. É basicamente isso que você está pedindo, tá bom? Eu vou copiar essa linha aqui, vou colocar aqui embaixo. Vai ser exatamente a mesma coisa, sendo que onde está float será int, certo? Então aqui colunas int, e aqui onde está float vai ser integer, né? Que é inteiro em inglês, né? A gente costuma falar só int, né? Mas a palavra completa é integer, então as colunas do tipo inteiro, tá certo? Então eu vou rodar essa célula aqui, tá? E agora vamos dar uma olhada no nosso df otimizado, né, .info, para a gente ver as consequências disso que a gente acabou de fazer, tá? Então, ó, perceba o seguinte, a idade passou a ser int 8, quantidade passou a ser int 8, faz sentido, né? E float, e preço passou a ser float 32, tá? Aí dentro do contexto do pandas, tá? O menor tipo de float que ele tem disponível é o 32, por mais que pudesse ser ainda menor do que esse, dentro do contexto do pandas, tá? O menor que ele trabalha é 32, por isso que aqui tá 32 e não 16, que seria o suficiente, tá bom? Então, perceba isso e perceba agora o seguinte, memória 22,9. Tá? Então, 22,9. Quando a gente transformou os tipos texto para categórico, era 40. Tá? Então, com esse ponto de referência aqui, a gente quase diminuiu a metade. Mas lembra que antes disso era 53. Então, a gente saiu de 53,4 para 22. Tá? É um ganho de memória absurdo. E lembra o seguinte, né? Aqui a gente está com um data frame que só ocupa 50 megas em memória. Mas, né, numa situação real, não sei se quem aí já está no mercado de trabalho e tal, às vezes sabe que você pega aí alguns data frames que ocupam gigas. Às vezes você precisa, inclusive, adotar outras metodologias de trabalho porque você não consegue botar o data frame todo em memória, né? Daí você começa a trabalhar com o que a gente chama de chunks e tal. Se você quiser um vídeo sobre isso, deixa aí nos comentários, tá? Que eu posso mostrar para vocês estratégias de consumo de data frames muito grandes, tá? Ou de bases de dados muito grandes. Mas eu quero que você perceba o seguinte, você teve um ganho aí de memória significativo, tá? Inclusive, né, a gente pode aqui olhar isso com um pouquinho mais de cuidado, tá? Eu posso vir aqui e botar def otimizado e existe um método de data frame chamado memory usage, tá? Que é justamente, né, de uso de memória, tá bom? E ele vai dizer aqui, né, o quanto que ocupa em bits, né, cada uma das nossas colunas, tá? E lembra que o pandas, ele cria pra gente um índice, né? Então ele bota aqui o quanto que o índice ocupa, tá certo? Então, ó, ID do cliente, né, data de transação, categoria, tá? Então aí você tem toda essa informação aqui. E é claro, né, que você pode pedir, né, a soma disso, tá? E daí você vai ter esse valor aqui, né? Novamente é um valor em bits, né? Aqui ele está transformado em megas, né? Só para ficar mais fácil da gente entender. Geralmente a gente está acostumado mais a trabalhar com quilos ou megas, né? Mas a gente tem esse valor aqui, tá? E eu não vou abordar tanto isso nesse vídeo aqui, tá? A minha ideia aqui é mais ser um vídeo prático, mas
eu recomendo que você olhe a documentação, né, desse método aqui, bota aí no Google Pandas Memory Usage, né, e daí vocês vão ver que que esse método tem alguns parâmetros aqui, e um deles é o parâmetro Deep, né, de profundidade, onde você pode ter mais informações a respeito de como que é a consequência de cada um desses tipos aqui na memória do seu computador, tá? Por isso que aparece esse mais aqui, né, porque isso daqui é a memória, digamos assim, numa primeira olhada, mas você ainda pode ocupar mais espaço ainda a depender de outras consequências, vamos botar assim, tá? Eu não vou abordar isso nesse vídeo, mas é só para você saber que existe essa análise mais aprofundada, tá? E o que eu posso fazer aqui? Esse aqui é o espaço, né, desse DF otimizado, e vamos ter aqui uma noção, né, de quanto que é esse espaço comparado ao espaço do nosso dataframe original. Lembra que eu mantive o dataframe original? Então, eu posso vir aqui agora pegar df.memoryUsage, né, .sum. Então eu estou dividindo, né, o espaço que o meu dataframe otimizado ocupa, tá, pelo espaço que o dataframe original ocupa, né? Então eu tenho aqui o resultado de 0,42, né, ou aproximadamente aí 42,8%. Ou seja, esse dataframe agora que a gente fez todas essas transformações ocupa 42,8% do espaço do dataframe original, né? Ou seja, a gente teve aí uma economia de mais de 50%, tá certo? Então é isso que eu quero que você entenda, tá? E vamos dar uma olhada aqui, né, no df otimizado.describe, tá? Porque lembra, todo esse cuidado que a gente está tendo, né, todas essas transformações, a gente precisa ter o cuidado de não perder informação, né? Então vamos dar uma olhada no describe para ver se é basicamente o que a gente tinha antes, né? Inclusive vamos botar aqui, ó, df.describe, né? A gente já tinha visto lá em cima, mas só para não ficar subindo e descendo, né? Vamos pegar aqui df é o nosso dataframe original, tá? E agora vamos pegar aqui, ó, df otimizado, tá? Então, ó, perceba que no otimizado apareceu mais uma coluna, que é a coluna de data, porque agora a gente transformou ela para o tipo correto, né? Então ela passou a aparecer aqui. Mas, ó, idade, ó, mesma média, mínimo, mesmos quartis, tá? Ó, média, mínimo, os mesmos quartis, certo? Ó, preço, né? A gente tinha essa média, esse desvio padrão, esse mínimo, esse máximo, esse quartis, né? Média, mínimo, esses quartis, desvio padrão, ok? Então, perceba que é praticamente, né, os mesmos números, né? Na verdade, no que diz respeito aos inteiros, é exatamente os mesmos números, tá? No que diz respeito a colunas de float, você pode ter algumas diferenças, especialmente em casas decimais um pouco mais avançadas, tá? Mas lembra que quando a gente está falando de preço, tudo que interessa para a gente é até aqui a segunda casa decimal, tá? E no que diz respeito até a segunda casa decimal, a gente tem aí efetivamente os mesmos valores, tá? Então isso é uma das coisas que você tem que perceber, né? Se você está tendo, né, algum tipo de perda de informação, tá? Então, ó, mínimo, os quartis, o máximo, tá? Continua sendo aí os mesmos valores. Como eu falei, você pode ter algumas diferenças aí em casas decimais um pouco mais avançadas, mas que no que diz respeito a preço, isso não vai fazer tanta diferença assim. Tá certo? E vamos dar uma olhada se nós tivemos algum ganho de velocidade, porque lembra, eu falei que a gente estava se preocupando com espaço ocupado e com a velocidade das operações, tá? Então vamos procurar aqui aquelas linhas de código onde a gente estava fazendo aqueles group by, tá? Então vamos procurar elas aqui, tá aqui, ó. Eu vou copiar elas, tá? E lembra, a gente tinha aqui, ó, 52 e 115, tá? Então basicamente essa é a nossa ordem de grandeza. Tá? Vamos vir aqui para baixo. Tá? Vamos colar ela aqui. Lembra que agora eu estou olhando o dataframe otimizado. Tá? Então vamos botar aqui otimizado. E vamos rodar essa célula. Tá certo? Vamos rodar essa célula. Então perceba que nessa primeira aqui que a gente tinha da ordem de 50, a gente passou a ter 8. Tá? E nessa daqui que a gente tinha a ordem de 100 e poucos, né? A gente passou a ter 33. E pensa isso se acumulando em cada operação que você faz, tá? Você vai ter aí, né? Claro, cada data frame, cada base de dados vai ter uma diferença, né? Diferente, né? Ou seja, vão ter valores de diferença, né, distintos. O que eu quero que você entenda é,
é um ganho aí, né, que varia de 4 a 6 vezes nesse caso aqui, mas pode ter um ganho de maior ou menor magnitude em outras situações. Mas tudo isso vai se acumulando. Afinal de contas, quando a gente está fazendo aí uma análise exploratória ou qualquer tipo de análise que você venha fazer, você não faz simplesmente 2 agrupamentos. Você faz, às vezes, vários agrupamentos. Você faz merge, você faz gráficos, tá? Então, imagina cada uma dessas etapas sendo aí 2, 3, 4, 5, 10, aí, né, pode variar bastante, mas em cada uma dessas etapas sendo aí, sei lá, 5 vezes mais rápida, né? O quanto que isso no final vai agregar para você no que diz respeito de tempo ganho, tempo que você pode adotar para fazer outras coisas no seu trabalho ou melhorar ainda mais a qualidade da própria análise que você está fazendo, tá? E da mesma forma, né, você pode verificar que o resultado desses agrupamentos aqui vai ser, né, próximo ou igual aos resultados dos agrupamentos que você tinha feito anteriormente, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esses valores aqui, tá, que você vai obter nesses agrupamentos vão ser muito próximos, tá? Lembra que o float, como eu falei, você pode ter pequenas diferenças, né, nas casas decimais mais avançadas, mas para nossa aplicação aqui, isso não é tão importante assim, tá? Inclusive, a gente pode vir aqui, vou copiar essa linha, tá? E vamos lá para o final. Tá? Então, vamos aqui para o final. Vamos colar aqui, tá? Eu vou rodar assim, então isso daqui é o do DF, certo? O nosso data frame original, tá? E vamos aqui rodar para o DF otimizado, tá? Então perceba, ó, 2755, 2748, 2755, 2748, tá? Aqui, ó, 849, 851, tá? 849, 851. Então perceba que a gente não teve aí, né, aparentemente nenhuma diferença ou pouquíssimas diferenças aqui, tá? Então aqui, ó, 5539, aqui é 5536, certo? Como eu falei, né, você pode vir a ter pequenas diferenças nas casas decimais mais adiante, porque lembra, né, daquelas figurinhas que eu mostrei, né? Você tem aí os espacinhos e você está simplesmente disponibilizando menos espaços, né? E na hora que você faz essa transformação, essas casas decimais elas podem vir a ter pequenas variações, mas são as casas decimais mais para frente, né? Como aqui a gente está falando de preço, até a segunda casa decimal é o que importa para a gente. E até a segunda casa decimal você não deve obter nenhum tipo de diferença, tá certo? É isso que importa para a gente no final das contas, tá? É a gente diminuir esse espaço ocupado, aumentar a nossa velocidade, tudo isso não perdendo informação, tá? Sempre leia a documentação de cada uma das funções que você está utilizando, certo? De cada uma dessas ferramentas que eu apresentei, tá? Então não sai simplesmente confiando aí no seu criador de conteúdo preferido do YouTube, ok? Você sempre leia a documentação para você entender quais são as possíveis consequências positivas e negativas também de cada uma dessas transformações, tá? Mas sempre chamando a atenção para você. Tudo isso que a gente fez aqui, em princípio, a gente não teve perda de informação nenhuma, a gente só otimizou o espaço ocupado e a velocidade de cada uma das operações, tá certo? Então vamos nos lembrar aqui do que a gente fez nesse vídeo. A gente basicamente otimizou a forma com que a gente trabalha com data frames no Pandas. Essa otimização envolve espaço em memória e velocidade das operações, tá? Então a gente se preocupou aqui de cada coluna mudar o tipo dela para os tipos mais adequados. Então, para a coluna de data, a gente transformou ela de texto para o tipo datetime, que é o tipo de data do Pandas, tá? Isso não leva a um ganho de memória, mas isso leva a um ganho de você extrair mais facilmente, tá, as informações que você eventualmente quer quando está trabalhando com datas, tá certo? Aqui, categoria produto e quantidade são colunas categoria produto e gênero, né, são colunas claramente categóricas. Então a gente transformou para o tipo categórico, tá? E daí a gente já teve um ganho de espaço significativo. E por fim, né, a gente estava falando aí das colunas numéricas, eu mostrei lá para vocês que existem diferentes tipos de inteiros, né, e diferentes tipos de float, cada um deles para faixas de valores diferentes e que ocupam espaços em memória diferentes. E a gente, otimizando isso, a gente reduziu bastante o tamanho do nosso data frame, tá? O nosso data frame final ocupa aí 42% do espaço que o data frame original ocupava, tá certo? E essas transformações ainda levaram aí a um ganho significativo, certo? Do tempo de operações que são realizadas. Beleza? Então foi tudo isso aí que a gente viu nesse vídeo, tá? Espero que tenha sido um vídeo bastante útil aí para vocês, que tenha aberto um pouco a mente, né, de vocês que trabalham com dados, tá? Eu sei que quando a gente está iniciando e tal, a gente aprende ali o básico de Pandas, começa a trabalhar com os nossos dados, começa a aplicar isso às vezes nas nossas empresas e tal, mas às vezes chega num determinado momento,
que a gente começa a perceber assim, pô, o computador está chorando, né? Você começa a perceber que a memória RAM dele tá reclamando, né? Que o processador está começando a chiar também, que algumas operações estão levando alguns segundos, tá? E como é que você lida com esse tipo de informação, com esse tipo de situação? Você lida buscando otimizar, tá? E essas transformações que eu mostrei para vocês são as transformações que nós costumamos fazer com mais frequência nesse tipo de situação. Mudar os tipos, essa mudança de tipo leva à otimização de memória e leva à otimização de velocidade, tá certo? Se você quiser que eu ainda faça mais conteúdos a respeito disso, de mais otimizações ou como lidar com bases de dados muito grandes, tá? Deixa aí no comentário. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dá o like, compartilha com quem você acha que vai ser útil, se inscreva no canal para você também ser notificado cada vez que tem novos vídeos aqui sobre dados, beleza? A gente se vê no próximo vídeo.